E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a organização do SUS. Esse é um tema muito importante para provas de concurso. Você provavelmente já viu questões cobrando as comissões intergestores, né? Seja tripartite ou a bipartite. Tudo isso é tema dessa aula daqui e a gente vai explicar de um jeito bem simples, com questões, para ficar bem fácil para você. E caso você ainda nem me conheça, eu sou o Bruno Tizeri, sou enfermeiro especialista em educação e esse aqui é um canal focado em concursos da área da saúde. Então, se você pretende prestar qualquer concurso na área da saúde, se inscreve aqui no canal que com certeza eu vou te ajudar nesse objetivo. Então, para começar nossa aula, a gente vai começar pelo artigo 8º. E o artigo 8º da onde? É do artigo 8º da Lei 8080, né? Que é a lei orgânica do SUS, né? É a lei que vai falar sobre todas essas organizações, sobre os aspectos, as diretrizes e todos os objetivos, né? Toda essa temática do SUS vai estar dentro da Lei 8080 e aqui a parte de organização está dentro do artigo 8º dessa lei, né? E esse artigo fala que as ações e serviços de saúde executados pelo SUS, né? Seja diretamente por ele, né, ou mediante a participação complementar, lembrando que a iniciativa privada ela pode trabalhar dentro da saúde no Brasil, sendo que ela é complementar à rede pública, né? A gente sabe, a gente tem a atenção privada no país, só que às vezes a gente não se liga que ela é complementar à rede pública, né? E eles devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada. Isso quer dizer que essa lei aqui ela está falando tanto da rede pública quanto também da rede privada e que todas elas devem ser regionalizadas e hierarquizadas. Esse ponto daqui é bem importante se a gente pensar de como era feito o sistema de saúde antes do SUS, né? A gente teve um momento onde a rede de saúde era fragmentada, né? Que é totalmente diferente de regionalizada, né? Quando a gente tem um sistema de fragmentado, é como a gente tivesse diversos polos de saúde e cada um deles tivesse que atender vários níveis de atenção, né? Vários serviços diferentes e um não se conecta com o outro, né? Isso a gente chama de uma rede fragmentada, que foi o início no nosso serviço de saúde, né? A gente tinha várias caixas de saúde, várias unidades que não se comunicavam entre a outra. E depois a gente teve um comando central que organizou, né? Que tentou ali organizar e mandar em todas elas. Isso é o contrário do que a gente está falando aqui de uma rede regionalizada, né? Ao invés de ter um comando central, a gente tem que ter vários comandos o mais próximo possível da população, que aí cada uma dessas unidades vão estar identificando as necessidades daquela região e se especializando da forma mais necessária, né? Aqui eu tô passando um pouco rápido porque é algo que a gente já conversou nas aulas anteriores, né? Se você caiu aqui nesse vídeo só por esse vídeo, aqui já é a 5ª aula, se eu não me engano, sobre Lei 8080. Então, se você tá prestando algum concurso, tá interessado em aprender mais, né? Passa nos outros vídeos dessa série que você vai pegar esse conceito explicando um pouco maior, né? Que eu só passei brevemente sobre isso. E dando sequência aqui no artigo 9º, né? Ele vai falar sobre a direção da atenção. Isso está muito relacionado a dizer assim, quem manda no SUS, né? Ele vai falar que a direção do SUS, ela é única, ou seja, é um mandante só, né? Não é como se tivesse vários mandantes diferentes no meio de uma mesma coisa, né? É um mandante para uma finalidade. E ela vai fazer isso de acordo com a Lei 198 da Constituição Federal, né? Sendo exercido, então, em cada esfera de governo, um comandante único. Aí a gente, então, vai passar aqui para ver o que a Constituição Federal está falando, né? Porque está falando que o artigo 9º ele deve seguir o que a lei, o artigo 198 vai falar. E o artigo 198 ele fala que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, que foi o que a gente já conversou anteriormente, né? E vão constituir, essa rede inteira vai constituir o Sistema Único de Saúde. E ele deve ser organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então ele vai se organizar dessa forma regionalizada e hierarquizada e para isso ele deve seguir as diretrizes. E essas diretrizes aqui são justamente as diretrizes do SUS, que foi assunto da aula passada, se não me engano, né? Falando sobre os princípios e diretrizes do SUS. As diretrizes encontram aqui na Constituição Federal, especificamente
no artigo 198, né? Então, para falar aqui, né, só para você anotar, caso você não tenha assistido a aula passada, as diretrizes do SUS são a descentralização. Isso quer dizer que cada esfera do governo vai ter a sua autonomia, né? Os estados vão ter os secretários de saúde, os municípios, secretário de saúde também, só que municipal, e a nível nacional vai ter o ministro da saúde, né? O atendimento integral, né, que é um dos princípios do SUS até, né, que é a integralidade dos serviços de saúde, e a participação da comunidade. Essas três são as diretrizes do SUS. Mas o importante aqui para a nossa aula é a se atentar que o SUS deve ser regionalizado e hierarquizado, né? Isso é a forma como ele deve ser organizado a partir dessas esferas de governo. Isso é importante para você pegar mais à frente, né, quando a gente estiver falando de gestores do SUS, né, para você entender que o SUS ele deve ser todo regionalizado. Você pensar como um tronco de árvore, né, que ele vem da União ali e vai se ramificando, se dividindo, chegando cada vez mais perto da população possível, né? E como ele deve ser regionalizado, né, ele vai falar quem vai mandar, então é isso que o artigo 9º está falando, né? Ele vai falar quem vai mandar em cada esfera do governo. Aí vai falando então que na União, quem vai mandar é o Ministério da Saúde, através do Ministro da Saúde, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, né? Lembrando que o Distrito Federal ele é regido como se fosse um estado, né? E eles vão ter as suas respectivas secretarias de saúde. Então eles vão ser regidos pelo secretário estadual de saúde. E um ponto importante aqui, né? Isso não é nem tão importante a nível estadual, é mais a nível municipal, só para você ver que a nível estadual também pode ter, é que alguns municípios, né, aqui a gente está falando do estado, mas é mais relacionado ao município, que alguns municípios são tão pequenos que não tem uma secretaria de saúde, e quem faz a função de secretaria de saúde, às vezes é uma organização, é uma fundação, né, é uma fundação de saúde que exerce a função de secretaria de saúde. Por isso que ele diz que pode ser pela respectiva Secretaria de Saúde, caso exista, ou pelo órgão equivalente, né? Porque pode ter alguma fundação ali que exerce essa função de Secretaria de Saúde. E a nível municipal, nós temos as secretarias municipais de saúde com os seus devidos secretários municipais de saúde. Não é isso que o artigo 9º está falando. Como a Constituição falou que a rede tem que ser regionalizada e hierarquizada, ele vai falar aqui, então tá bom, em cada esfera do governo, quem vai mandar são esses daqui, né? É só isso que ela está falando. E isso faz com que cada nível desse daqui, né, tenha o seu orçamento voltado para a saúde. Lembrando que a própria Constituição Federal e a Lei 8.142, que fala sobre os orçamentos, né, elas falam que tudo isso, né, deve ser voltado especificamente, né, o foco deve ser para os municípios, ou seja, quem tem a maior verba de saúde são os municípios. Lembrando que a nossa ideia é que a rede seja hierarquizada, né? Ou seja, o nosso foco é estar o mais perto da população possível, e como quem das esferas de governo, né, entre a União, os estados e os municípios, quem está mais perto da população são os municípios, logo que a maioria das ações de saúde vão ser feitas pelos municípios. Por isso que eles que vão ter a maior verba, né? A maior verba de saúde está dentro dos municípios. Isso acaba sendo um contrassenso, né? Porque como a gente pensa que a União é muito maior do que os municípios, a gente pensa que a verba para a saúde é muito maior na União do que nos municípios. Lembrando que a gente está falando aqui de perspectiva, né? Então, em relação à população, os municípios acabam tendo uma verba muito maior do que a União, né? Só que apesar dos municípios terem a maior verba em relação à população, né, a gente tem que pensar que alguns municípios também são muito pequenos, ou seja, eles têm uma população muito pequena e, consequentemente, têm uma verba muito pequena. E os recursos de saúde, eles são tão caros que, às vezes, esses municípios não conseguem, né? Imagina, um município muito pequeno, com uma população muito pequena, ter que comprar um aparelho de ressonância, é muito caro, ou contratar um profissional específico, né, de uma cirurgia, um neurocirurgião aí, especificamente muito caro, montar um centro cirúrgico de ponta, né? Às vezes um município pequeno não tem verba para isso. Por isso
O artigo 10º, né, ele vai falar sobre a criação de consórcios. É como se fosse uma união entre um município e o outro para fazer alguma coisa, né? É como se eu chegasse, olha, eu tenho um pouco de dinheiro, eu tenho uma população que precisa de algum determinado recurso. Você, que é meu vizinho, também tem pouco dinheiro e também precisa desse recurso. Então a gente vai se unir, nós dois, para comprar esse recurso para ofertar para a população dos dois municípios, né? É como se fosse uma união, né, entre esses dois municípios para uma finalidade, né? Então o artigo 10º vai falar que os municípios poderão constituir esses consórcios para desenvolver conjunto as ações e os serviços, ou seja, eles vão se unir, né? Não necessariamente, não vai se tornar um município, mas eles vão unir recursos para desenvolver as ações e serviços necessários. Lembrando que o SUS ele tem o princípio de integralidade, ou seja, ele tem que atender a todas as necessidades de um indivíduo de forma integral. Então, se um município não tem recurso suficiente para comprar alguma coisa, né, que seja necessária para aquela população específica, ele tem que dar algum jeito de conseguir aquele recurso. E um jeito de fazer isso é através dos consórcios, né, unindo recursos para conseguir fazer um fim ali que seja mais caros. E o parágrafo 1º, né, ele vai falar que aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais, ou seja, ele vai fazer isso entre municípios diferentes, né, como a gente já conversou, o princípio da direção única e os respectivos constitutivos disporão sobre essa observância, ou seja, eles vão se unir, vão fazer um consórcio ali, mas vão ter um mandante só, né, vão ter aquele um mandante. E no nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos, ou seja, a gente está falando que a ideia é não fragmentar, né? A ideia é regionalizar o máximo possível, né? A gente vai vir no União, estados, municípios, que eu falei que é a parte mais próxima. Mas às vezes a gente tem um município que seja muito grande e que tem ali regiões muito distintas, né? Então ele pode fazer que ele está dizendo que o nível municipal, ou seja, só o município vai fazer isso, até porque o estado ele já se divide por si só em municípios, e o município ele pode se dividir em distritos. Um outro jeito de chamar são distritos sanitários. E o que são esses distritos? É como se fosse micro-regiões dentro de um município. É como se um município se dividisse mais ainda em distritos, né? É só você pensar, dependendo do município que você mora, se você mora em um município muito grande, eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro, que é um município imenso, né? Você vai ver que a realidade de uma parte do município é completamente diferente da realidade de outro município, né? Então as necessidades da população de um lado desse município é completamente diferente das realidades, das necessidades da população desse outro. Por isso aí você pode dividir, por exemplo, aqui em 2 distritos diferentes, você divide uma região ali com uma necessidade, outro distrito com uma outra necessidade, para você ir pensando ali quais as estratégias que um distrito precisa, quais as estratégias que o outro distrito precisa, né? E ir dividindo melhor ali os seus recursos de acordo com as necessidades da região. Então esses distritos, eles vão acompanhar justamente as necessidades da população, né? Então ele está muito ligado ao aspecto social daquela região ali para ver quais os recursos que são necessários. E agora vai trazer uma questão aqui para a gente falar sobre esse assunto. A questão é sobre os distritos sanitários, como eu falei, essa é uma outra forma de falar sobre os distritos, né? Que a gente falou que é a divisão dos municípios. Analisa as informações a seguir e distribua entre verdadeiro ou falso, né? A gente vai falar sobre verdadeiro ou falso aqui nas alternativas. O distrito, né? O distrito sanitário pode ser compreendido como uma estratégia de construção do Sistema Único de Saúde no Estado, né? Ele é até uma forma de organização, não necessariamente do SUS, mas dos municípios, mas ele não é do Estado. Lembrando que o Estado já se ramifica por si só entre os municípios, né? Então, não é do Estado, são dos municípios, né? O processo de construção e implantação deve ser visto como um processo social. Lembrando que eu falei, né? Como o critério ali para dividir entre os distritos é justamente a necessidade da população. Então, ele está, sim, muito relacionado ao aspecto social.
são elementos substantivos que devem ser trabalhados no seu processo de construção, ou seja, são elementos que vão ser levados em consideração na divisão de distritos, né? O território, problemas, práticas sanitárias e processo do trabalho são justamente ali características que você tem que analisar na hora de dividir entre distrito, né? São os problemas sociais daquela região, as práticas sanitárias, o território, como ele é dividido, o acesso da população, né? São justamente aspectos que você deve levar em consideração, né? Então aqui a gente já está FVV. O gasto excessivo com transporte de doentes pode ser categorizado como um problema terminal para sua aplicação. Ele está dizendo que quando você aplica, se você faz essa divisão de distritos, você causa um gasto excessivo, né? Está dizendo que esse é um problema terminal da aplicação dessa coisa, o que não faz o menor sentido, né? Porque você está organizando ali em regiões próximas. Isso pode acontecer quando a gente vai falando com redes de saúde, né? Se você conecta um município com outro município, mas que eles não têm uma rede de transporte ou que esse transporte não é facilitado, isso sim pode causar um aumento excessivo de transporte, né? No transporte desses pacientes. Mas quando a gente está falando em divisão de um mesmo município, né? Esse daqui não é um fator. Não acontece isso, né? Então a alternativa correta aqui é a letra A, né? Dando sequência, a gente tem o artigo 11º que foi vetado, né? Ou seja, em alguma atualização da lei, ele foi vetado, foi votado ali dizendo que não, esse artigo agora deixa de valer, então ele não conta mais, a gente passa direto para o artigo 12º, que vai falar sobre as comissões intersetoriais, né? Isso aqui é um ponto importante para você não confundir. As comissões intersetoriais são entre setores, né? A gente tem também as comissões intergestores, que é entre os gestores, né? Então, se a gente está falando de comissões intersetores, são setores diferentes, né? É uma comissão que vai conectar setores diferentes. E essa comissão que vai ser criada, ela a nível nacional, ela é subordinada ao Conselho Nacional de Saúde, lembrando, né, a gente tem os Conselhos Nacionais de Saúde, e não confundir com o Ministério da Saúde, apesar de ser a nível nacional, quem vai ser o mandante, né, ela vai ser subordinada não ao Ministério da Saúde, mas sim ao Conselho Nacional de Saúde. Mas elas vão ser integradas pelos ministérios e órgãos competentes, né, por entidades representativas da sociedade civil, né, porque a Comissão Nacional de Saúde tem essa participação. Então, lembrando, né, o ponto importante aqui é a quem ela é subordinada. O parágrafo único, as comissões intersetoriais terão a finalidade, ou seja, para que elas servem? Elas servem para articular políticas e programas de interesse para a saúde, né? Então a ideia daqui é conectar setores diferentes. Para quê? São setores diferentes de interesse para a saúde. Então, se você está pensando em uma estratégia, olha, quais setores relacionam com a saúde, mas que não são necessariamente saúde? Por exemplo, a gente tem educação, né? Boa parte, quando a gente pensa em alguma atividade de saúde, a gente pensa em educar a população, né? A gente pensa em profissionais de saúde qualificados. Isso está relacionado à educação, né? Para a gente ter uma formação de bons profissionais, a gente está diretamente falando da educação desses profissionais. A gente está pensando também a saúde. O que tem muita relação com a saúde? A alimentação, né? Esse é um outro setor, né? A nutrição ali está muito relacionada à saúde, apesar de não ser diretamente saúde, né? Quando a gente está pensando em hospitais, clínicas de saúde, não é necessariamente isso, né? Não está ali dentro. Mas são setores que interferem, que estão relacionados. Então, até a gente falando ali dos fatores determinantes de saúde, né? Se você não assistiu essa aula, outro tema extremamente importante, são fatores que vão influenciar se uma pessoa está saudável ou não, né? Lá a gente vai ver vários setores diferentes que eles são de importância para a saúde, e ali então são setores diferentes que vão estar relacionados, e essas comissões intersetoriais, né, entre esses setores diferentes, que vão fazer essa integração, né, essa articulação para desenvolver então programas de interesse para a saúde através desses dois setores. E a execução, né, vai envolver áreas
não compreendidas no Sistema Único de Saúde. Lembrando, né, elas interferem com a saúde, mas elas não estão compreendidas no SUS. Por isso que precisa dessas comissões intersetoriais. E o artigo 13º vai falar quais são esses setores diferentes que são de importância da saúde, mas que não são da saúde. E vai falar então que o artigo 13º, a articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais vão abranger em especial, esse é um ponto importante, não são unicamente esses, não são exclusivamente esses, são em especial, ou seja, prioritariamente faz isso aqui, mas caso seja necessário, pode fazer outra, né? Esses pontos assim é muito importante porque costuma aparecer lá na prova, ela vai falar lá especialmente, ou unicamente, exclusivamente, e não é, né? Em especial, isso quer dizer que podem ter outras que não estão descritas aqui, né? Então, prioritariamente, em especial, vão ser as seguintes atividades. Quais são elas, né? São aqui as 6. A alimentação, como a gente até falou, né? A alimentação e a nutrição são fatores que interferem com a saúde, então vai ter uma comissão intersetorial para ligar a alimentação e nutrição e saúde. Saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, né, como a gente falou, educação, né, formação de novos profissionais, está totalmente relacionado à saúde, ciência e tecnologia, né, desenvolvimento de novas tecnologias, de novas técnicas e saúde do trabalhador, né. Então vão ter comissões intersetoriais relacionando todos esses temas daqui com saúde, né. E agora vamos para umas questõezinhas, né, só para a gente ver como aparece isso na prova, né. Conforme a Lei 8080, lembrando, como eu falei, né, quem fala de organização de saúde é a Lei 8080, então toda vez que você for fazer uma questão relacionada a esse tema, ou quando você quiser estudar mais, se aprofundar mais para esse tema, passa lá na Lei 8080. Eu recomendo que você leia ela na íntegra, né? É fácil de você encontrar, só digitar Lei 8080 vai vir a lei inteira para você ler na íntegra. E caso você não esteja com tempo, não queira, né, passa aqui nas outras aulas dessa playlist, né, eu estou fazendo uma playlist sobre todos os tópicos, indo um por um, cada aula em uma parte diferente dessa lei. Então você também pode assistir essa própria playlist aqui que você está vendo, vão ter todos os temas da Lei 8080, inclusive falando como ela cai na prova, né? Mas, conforme a Lei 8080, as comissões intersetoriais, né, que são as comissões entre os setores que a gente estava conversando, de âmbito nacional, são subordinadas a quem, né? Quem é que está mandando nas comissões intersetoriais, né? A gente está falando que ela é âmbito nacional. Então a gente já corta qualquer coisa que não seja a nível nacional. O Ministério da Saúde, secretarias de saúde, a gente já corta, né, essa nível estadual ou municipal, Conselho Nacional de Saúde, Conferência de Saúde ou Sistema Único de Saúde. Já está dentro do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele não pode mandar nada, né? Então, a gente já corta. E lembrando, né, a gente viu lá que quem manda é o Conselho Nacional de Saúde, não é o Ministério da Saúde, né? Então essa aqui é a resposta. A próxima questão, a Lei 8080 prevê a criação de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, né? A próxima questão já estava integrando a resposta, mas lógico, numa prova, né, não vão ter essas duas questões juntas, né? Eu separei aqui porque eu queria mais uma questão sobre esse tema, mas na sua prova isso nunca vai acontecer, né? Essas comissões têm a finalidade de, né? Qual é o fim dela? Propor prioridades, métodos e estratégias para formulação e educação continuadas de recursos humanos. Não, né? Os recursos humanos está dentro de uma prioridade, né? Está dentro da parte de educação, mas a ideia é conectar esse setor de educação à saúde, né? Não é exatamente isso aqui, não. Fixar diretrizes a respeito das regiões de saúde, distrito sanitário, integrar territórios referentes a contra e contra-referência. Não é isso aqui, né? Isso aqui é um outro temático que a gente vai falar aqui na prova ainda, aqui nessa aula ainda, né? Dando sequência a articular políticas e programas de interesse para a saúde cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, né? É exatamente o que a gente vai falar, né? A gente vai
pegar uma área que não compreende o SUS, mas que seja de interesse e conectar a parte da saúde, né? Então essa daqui é a resposta correta, né? A outra, né, vai falar sobre definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, não tem nada a ver com isso. Formular estratégias para controle de monitoramento das ações e serviços de saúde nas 3 esferas de governo. Também não tem relacionado a esferas de governo diferentes, e sim a setores diferentes da saúde. E o artigo 14 vai continuar nessa temática, ligando os setores diferentes, mas agora ele vai falar sobre comissões permanentes de integração, né? Essa é uma comissão entre setores diferentes, mas esse não é o nome dela. São comissões que vão durar para sempre, né? Que é para sempre ter essa comissão, porque esses setores são muito importantes. E quais são esses setores, né? A gente vai falar aqui no artigo 14 que deverão ser criadas comissões permanentes de integrações entre serviços de saúde e instituições de ensino profissional e superior. Ele está falando sobre a formação de recursos humanos. Ele está falando que a formação de novos profissionais, a parte da educação deles é tão importante que tem que ter uma comissão permanente integrando esses setores diferentes, né? A gente tem no governo, né, no sistema, não necessariamente de saúde, mas no nosso governo, a gente tem diversas comissões permanentes, porque são assuntos estratégicos, e dentro da saúde, né, a nossa ponto de importância é essa comissão permanente aqui entre educação e saúde, especificamente na formação de recursos humanos e saúde, né? Essa daqui é uma comissão permanente. Ela é sim uma comissão intersetorial, né? Ela é entre setores diferentes, mas a gente vai ver isso em uma temática diferente, né? Então, só cuidado para você se atentar. As comissões permanentes são, na saúde, a gente vai falar de saúde e formulações de recursos humanos, né? E a gente ainda tem um parágrafo único falando que cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para formação e educação continuada de recursos humanos. Isso é muito importante, né, para a gente pensar que o nosso sistema de saúde, as necessidades de saúde são sempre inconstantes, né? Ou seja, elas se mudam muito. Às vezes a população está ficando mais idosa, a gente precisa de profissionais voltados para a população mais idosa. Apareceu uma doença infecciosa nova, então a gente precisa de cursos de formação para atender essa doença infecciosa, né? Isso é muito importante, essa variação. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, né, eu gostava muito de ir em sebos, pegar livros mais baratos ali para estudar, né? E eu peguei um livro de enfermagem muito velho. E ele é praticamente todo focado em atenção a acidentes nucleares, né? Em caso de guerras, o que o enfermeiro tem que fazer, né? Para tratar um paciente vítima exposto a uma radiação muito alta, né? Isso era uma necessidade da época. Hoje em dia a gente, espero, não precise mais ou não é mais tão relevante, né? Apesar de a radiação ser um ponto ainda de importância, mas não é algo que aconteça assim para ter uma importância tão grande para isso. Mas é isso que a gente está falando aqui, né? Que essa comissão permanente vai ser voltada ali para desenvolver ações estratégicas de formação devido a uma necessidade ali especial, ou que seja recorrente às vezes, né? Mas para ir fazendo esse direcionamento da formação de novos profissionais. E além disso, né, ele vai estar relacionado também à pesquisa e cooperação técnica entre esses dois setores, né? E agora a gente chega para um ponto mais importante. Não que o resto da aula não tenha sido necessariamente importante, né? Mas esse daqui, as comissões intergestoras, com certeza é o ponto que mais cai nas provas, né? Muito dificilmente, se você já resolver questões, muito difícil você já não ter resolvido alguma questão sobre essa temática daqui, né? E muita gente se confunde muito, mas na verdade não é nem muito difícil, né? Porque o nome às vezes embola um pouquinho, aí as pessoas se embolam, mas vamos bem do beabá, bem do simples aqui para você não se perder, né? O que vai falar, a parte que vai falar isso é o artigo 14A, né? Ele é uma subdivisão do artigo 14º da Lei 8080. Ele vai falar que as comissões intergestores bipartite e tripartite, não se atenta ainda no nome, né? A gente vai especificar um pouco mais à frente, mas são comissões intergestores
são reconhecidas como fóruns de negociação. Então, falando o que são essas comissões intergestoras? São fóruns de negociação e pactuação entre gestores. A gente tinha conversado anteriormente sobre as comissões intersetores, né, que eu frisei bastante que eram setores diferentes. Agora a gente está falando entre gestores diferentes, né? Então, vai ser um fórum, um lugar, né, onde vai se reunir gestores diferentes para fazer negociação e pactuação, né? Lembra que eu tinha falado que municípios podem se fazer acordos para ver ali, comprar um recurso junto ou um usar o recurso do outro. Isso são pactuações, né? A gente fala tipo, um município vizinho tem hospitais de grande porte, né? Tem uma população maior e tem mais recursos. Ele tem ali um hospital de grande porte, muito bacana. O vizinho do lado, o município do lado, não tem tantos recursos, mas ele tem uma população que precisa do hospital de grande porte, ele só não consegue construir. Então eles vão fazer uma pactuação e o município principal, né, vai deixar o outro vizinho utilizar aquele hospital, né? Aí o outro vizinho só precisa pagar ali, fazer uma pactuação, uma negociação ali, o que ele vai precisar fazer para o outro município deixar usar aquele recurso, né? Isso são as negociações que vão acontecer, né? E isso vai entrar entre os aspectos do Sistema Único de Saúde. Agora, uma coisa que você precisa se atentar, né, é que a nível nacional a gente só tem né? A gente está falando da nossa nação, o Brasil. Então quem vai mandar aqui, né, é o Ministério da Saúde através do Ministro da Saúde. Agora, estado já ferrou, né? A gente tem um monte de estados. E se falar em município, ferrou mais ainda, né? A gente tem município pra caramba aqui. Cada pontinho desse daqui, né? Cada pontinho aqui é um município diferente. Então, imagina que um estado, né? Um secretário de saúde quer falar com os municípios. Vai ser gente pra caramba, né? Não tem como fazer isso. Então, o que a gente vai fazer é eleger aqui todos esses municípios uma pessoa só. Esse vai ser um gestor responsável para falar com o estado, né? Então, toda vez que for reunir, né, fazer uma união, fazer uma conversa, uma negociação entre municípios e o estado, vai ter um gestor ali, um responsável pelo esse município, e vai conversar com o gestor do estado. Da mesma forma que, se o país, né, se a União, se o ministro da Saúde quiser conversar com os estados, vai ser um representante ali do estado, né? E se ele quiser falar ali também com o município, né, que é normal, vai ter ali também um representante, não a nível estadual, mas a um nível nacional, né? Então, essas comissões intergestoras nada mais é dessa comunicação. Se você quiser comunicar o município com o estado, a gente tem dois. A gente está falando da comissão bipartite, né? Dois, bipartite. Se a gente quiser conversar união, meter a união no meio, conversar com os estados e os municípios, né, ou representantes de cada um, a gente está falando de tripartite, né? Da união desses três, né? Dá uma comissão que vai falar representando todos os três. Essa é a diferença entre a comissão intergestores bipartite e a comissão intergestores tripartite. Mas calma que a gente ainda vai dar nome aos bois. É só para você entender a necessidade de ter um gestor que vai falar sobre todo mundo, né? Imagina, né? Se o ministro da Saúde quiser falar com um representante a nível municipal, vai vir toda essa galera aqui, todos os secretários municipais de saúde de todos os municípios? Não tem como, né? É uma reunião impossível de ser negociada. Por isso que tem esses representantes, né? Que a gente vai ver mais à frente quem é quem. Então, seguindo, o parágrafo único do artigo 14A, né? Eu ainda deixei aqui para você ver que esse parágrafo único é dentro desse artigo, né? Vai lá falar sobre a atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite, né? Vai falar sobre o objetivo. Por que se tem isso, né? O objetivo número 1, decidir sobre os aspectos operacionais, né? Como é que vai ser na prática, com o que cada um vai fazer, o que cada um vai funcionar, sobre aspectos financeiros, administrativos da gestão compartilhada do SUS, né? Então, uma das funções, como eu falei, né, é a parte financeira, fazer acordos, pactos
e vai ter que falar sobre como isso vai funcionar na prática e quem vai pagar o quê, vai ser com recurso de quem, tudo vai ser falado nessas comissões, né? Em conformidade com a definição da política substanciada em planos de saúde. Então, quando a gente tem esses acordos, né, isso está dentro dos planos de saúde. Lembrando que plano de saúde, nesse quesito aqui, a gente não está falando dos planos privados de saúde. Aqui no plano de saúde é como se fosse um documento dizendo quem vai fazer o quê, com recurso de quem, né? São planos dizendo, assim, estruturações de saúde, né? Outra palavra para falar sobre isso. Aprovados pelos conselhos de saúde, né? Um outro ponto é definir diretrizes em âmbito nacional, regional ou intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, né? É mais ou menos dizendo, né, definir diretrizes de como isso aí tudo vai funcionar. Principalmente no tocante à sua governança institucional, integração das ações e serviços entes federados, né? Isso está explicando como isso vai funcionar, não é tão importante aqui para a gente. Além disso, vai fixar diretrizes também sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referências e contra-referência, né? Esse é um ponto importante, né? Porque como a gente está falando de ações de municípios diferentes, né? O paciente, a nível do paciente, da pessoa, né? Esse paciente ele vai ser referenciado para o município vizinho para ser atendido lá, e ele também precisa ser contra-referenciado para voltar para o município dele, né? Isso que ele está falando aqui sobre como isso deve funcionar na prática, essas relações, as divisões, né? Falando também sobre as divisões dos distritos sanitários, né? Fazer fragmentações do próprio município. Tudo isso vai ser dito aí nas reuniões, como vai ser organizado e os demais aspectos vinculados à integração dessas ações e serviços de saúde entre esses entes federados, né? E o artigo 14b, né? Lá a gente estava falando sobre o 14A, esse aqui é o 14b, tudo isso dentro do artigo 14, vai falar sobre as representações, né? Como eu tinha falado, cada município ali vai ter a sua representação, e agora ele vai falar quem é que vai fazer essa representação. Ele vai falar do que? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais. Então, quando tiver aquela reunião que a gente falou, né, a comissão intergestores bipartite ou tripartite, quem vai fazer essa representação dos municípios ou dos estados são esses conselhos aqui, né? O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde ou o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, né? É eles que vai fazer a representação, né? Aquele uma pessoa ali que vai fazer aquela representação e dizer, né, sobre qual a posição dos municípios ou quais a posição dos estados referente ao acordo, né? Para tratar de matérias referentes à saúde declarados de utilidade pública, declaração de utilidade pública, relevância função social, né? Ele está dizendo aqui sobre o porquê que eles vão fazer essa representação, né? Para qual é a função desses representantes. Ele diz aqui ainda no parágrafo 1º, o CONAS e o CONASEMS receberão recursos do orçamento geral da União, ou seja, vai fazer essa representação, tá? Mas quem é que vai pagar sobre esse representante? Vai ser os estados? Vai ser o município? Não. Vai ser recursos da geral da União, ou seja, vai ser a União, o ente a federação, né, que vai pagar para esses conselhos aqui existirem, né? Eles não são com recursos do município e nem do estado, né? Apesar de representar os municípios, eles não são pagos com recursos do município. E esses recursos são para quê, né? São para auxiliar os custeios das suas despesas institucionais, ou seja, aquela instituição ali, aquilo ali precisa existir, né? Isso gera custos e quem vai pagar vai ser a União, podendo ainda celebrar convênios ali com a União, caso queira, né? Mas isso não é tão importante para a gente. O parágrafo 2º, os conselhos de secretarias municipais de saúde, né? Lembrando aqui em cima, a gente estava falando sobre o Conselho Nacional, né? A nível nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E aqui a gente está falando sobre o Secretarias Municipais de Saúde, que é o COSEMS, né? A gente tem o COSEMS e o CONASEMS. O CONSEMS são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais. E está aqui
que é a maior confusão de vocês. Porque a gente tem o CONSEMS, que é a nível municipal, representando os municípios, né? E o CONASEMS, que também representa os municípios. Aí as pessoas trocam muito, né? Sendo que aqui ele está falando, né? Que essa representação vai ser a nível estadual. Ou seja, o CONASEMS, né? Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, vai ser a nível nacional. Então ele vai estar representando os municípios a nível nacional. Então quando a gente tiver aquela reunião entre os três, né, entre a federação, o estado e municípios, quem vai representar o município vai ser o CONASEMS, né? E quando tiver somente os municípios e o estado, né, a comissão intergestores bipartite, vai ser o COSEMS, né? Essa é a principal diferença. Envolver a União é a nível nacional, é a CONASEMS. Não envolver a União é a nível estadual, né? É o COSEMS. Essa é a principal e única diferença e é o principal ponto que vocês erram nas questões. É uma coisa bem simples, mas que as pessoas acabam errando, né? E essa aqui vai ser para tratar de materiais referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASEMS. Então, esse COSEMS que eu falei, que vai ser a representação dos municípios a nível estadual, eles precisam estar registrados, né? Precisam estar vinculados ao CONASEMS, que é a nível nacional, né? E agora, para não restar mais nenhuma dúvida, eu fiz essa divisão aqui para ver se a gente fica fácil, né? Se a gente quiser falando a nível estadual e municipal, isso é uma comissão intergestora bipartite, né? Entre duas regiões só, né? Entre os municípios e o estado. Quem vai representar os municípios vai ser o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, que é a nível estadual, não é a nível nacional, então não entra Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E quem vai falar pelo estado vai ser o Estado, né? Vai ser a Secretaria Estadual de Saúde através do Secretário Estadual de Saúde, que vai ali fazer a ponte entre essa comissão, né? Para fazer os pactos ali, os acordos. Esse vai ser o ponto que vai acontecer. E agora, se quem está querendo fazer é a União, né? É o ministro da Saúde está querendo fazer um acordão ali entre os estados e os municípios. Então isso vai ser uma esfera que vai envolver todos os três níveis, né? Vai ser a União, vai ser os estados e municípios. Essa comissão vai ser bipartite? Não, porque vai entrar todos os três. Vai ser uma comissão intergestora tripartite, né? A CIT. Quem vai representar a União? Vai ser o ministro da Saúde, que vai estar lá representando a União. A nível estadual, a gente só tem o Conselho Nacional, né? A gente não tem um conselho ali sozinho, né? Porque ali é que sozinho vai ser o secretário que vai fazer. Então a gente tem o CONAS, né? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E a nível municipal, como a gente está falando a nível nacional, né? Vai ser uma reunião dos três poderes. Quem vai fazer essa mediação vai ser o CONASEMS, né? Que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, né? Então, eu espero que tenha ficado bem claro, né, com essa divisão, né? Porque a maior parte das pessoas confundem aqui o CONASEMS com o COSEMS, né? Um é a nível nacional e o outro é a nível estadual, os dois representando o município, né? Eu espero que tenha ficado claro com essa divisão. E, para terminar, a gente tem mais uma questão. De acordo com a norma operacional básica, essa daqui é um outro texto, né? Se eu não me engano, tem aula aqui no canal. Se não tiver, provavelmente eu vou gravar. Então já se inscreve aqui no canal para você receber essa aula. Se eu não me engano, eu já tenho. Mas esse aqui é um outro texto falando sobre a organização do SUS, né? Mas, seguindo, o processo de articulação entre os gestores nos diferentes níveis do sistema ocorre preferencialmente em dois colegiados de negociação, né? A Comissão Intergestora Tripartite e a Comissão Intergestores Bipartite. Fazem parte da Comissão Intergestores Tripartite, especificamente. Então ele está perguntando quais os entes representativos fazem parte da Comissão Intergestora Tripartite, né? Ele fala ali, ele cita a bipartite, mas ele quer saber sobre a tripartite.
Quem faz parte da comissão intergestora tripartite? É o ministro da Saúde, falando sobre a nível nacional, secretário estadual de saúde e o secretário municipal de saúde. E imagina que caos seria esse, né? A gente tem, se não me engano, mais de 5 mil, seriam mais de 5 mil secretários de saúde, estados, um montão, falando só com esse cara daqui. Isso seria uma negociação dos infernos, né? A gente não chegaria a caos nenhum, a resultado nenhum. Representante de cada esfera do governo, membros da Conferência Nacional de Saúde, não faz parte desse assunto daqui, não tem nada a ver com isso. Representante do Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, tá ok. Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, o CONAS, tá ok. Do Conselho Secretarias Municipais de Saúde. Aqui tá a pegadinha, né? Aqui ele tá falando sobre o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, ou COSEMS. Esse é a nível estadual, não é a nível nacional, né? Se ele estivesse perguntando sobre a comissão intergestores bipartite, essa daqui estaria correta, mas como ele está perguntando sobre a tripartite, está incorreta, né? Um representante do Ministério da Saúde, um representante da Secretaria Estadual de Saúde e um do Conselho Nacional de Saúde. Não, também não é isso, né? A gente está falando sobre o Conselho, não é sobre um representante do Conselho. Representante do Ministério da Saúde, está ok. Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, está ok. E o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde também está ok. A resposta correta é a letra E, né? Aqui ele está trazendo, né, a principal confusão tá entre as duas, para você não confundir. Nunca mais, eu espero, COSEMS com CONASEMS, né? A divisão é somente essa. Aí aqui, em outra temática, né, você vai ver qual é exatamente a função de cada uma, o que o COSEMS faz, o que o CONASEMS faz, né? Mas não é temática dessa aula aqui, que a gente só estava falando sobre a organização do SUS dentro da Lei 8080, né? Mas esse daqui é o ponto que mais cai na sua prova, então se você conseguiu dominar tudo que eu falei aqui, com certeza você vai gabaritar a sua prova nessa parte da temática daqui, né? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, dá o gostei aqui, se inscreve no canal, dá um comentário aqui se tiver qualquer dúvida ou agradecimento. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!